começar? Nosso tema: zonas purgatoriais e a força da mente. O que é importante que nós conheçamos? Que os nossos centros bioenergéticos, nossos centros de forças, na própria alma, isto é, encarnados, quando estão fechados, nós estamos tristes, acabrunhados, perdidos em nós mesmos, com aquilo que nos rodeia, a nossa mente começa a se precipitar em remorsos excessivos. E ao nos precipitarmos em remorsos excessivos, a dor do arrependimento vai nos encarcerar automaticamente na zona sombria que estamos registrando. Esse é o mecanismo inicial. Quando compreendemos esse mecanismo de que o remorso excessivo e a dor do arrependimento por algo que nós não conseguimos atinar completamente, não está muito claro para nós o que devemos fazer, nos coloca nessa prisão automática da nossa mente. O que é importante que nós entendamos? Que para socorrer espíritos que sofrem e que estão sinceramente arrependidos e prontos para o resgate, implica em várias frentes. Nós, encarnados, os desencarnados que trabalham conosco, os encarnados que estão nessa fase de arrependimento e os desencarnados que também estão na fase de arrependimento. Nesse momento, todos nós, abnegados, dedicados, estamos preparados para o socorro. Mas é necessário que esse quadrante se feche. Os dois grupos de socorros, encarnados e desencarnados, preparados para o trabalho, e os dois necessitados, encarnados e desencarnados, querendo o socorro. Quando esse quadrante se fecha, nós caímos nessa pequena fórmula, que é uma grande extensão de um texto que eu estava lendo, que na verdade significa ver mais vontade mais pensamento, tanto de um quanto de outro, é igual à união de matéria pelo espiritual. O espírito une a matéria do encarnado, isto é, a nossa presença aqui. O desencarnado une a matéria na qual ele vivencia, isto é, onde está a mente dele, plasma toda uma situação ligado à vontade que ele carrega no momento. Qual é o grande problema que nós começamos a nos deparar? Isso nas próximos encontros eu vou explicar isso melhor, tá? Essa formulazinha. Nós temos que entender que o nosso estudo aqui vai além da biologia, vai além da química, vai além da psicologia, vai além da física, vai além da medicina e vai além da própria psiquiatria. Nós precisamos entender que nós estamos buscando a mente que domina e agrega todos esses conhecimentos. O que eu estou dizendo? Existem mentes que têm conhecimento profundo de todas essas áreas e as utilizam em seu benefício em prejuízo de outros. E existem mentes que têm todos esses conhecimentos e a utilizam em benefício de outros e em benefício de si. Somos nós, os amigos espirituais. Para definirmos bem o que é amigo espiritual, são todos aqueles que estão em acordo com as leis de Deus. Não vamos verificar níveis. E aqueles que estão em desacordo com as leis de Deus são os nossos adversários espirituais. Tendo esse conhecimento de que nós vamos buscar as mentes que dominam e agregam todos esses conhecimentos, nós não apenas separamos os arrependidos. Como é separar o arrependido? Temos um grupo enorme, milhares de irmãos, e é necessário socorrer. Nós teremos que socorrer aqueles que estão sinceramente arrependidos, para não interferir naquela forma original, vontade mais pensamento. Enquanto a vontade mais pensamento não entra no ciclo do arrependimento,
se nós buscarmos apenas os arrependidos, mas nos esquecermos do ordenador hipnótico, daquele que domina, dos grupos que dominam, que carregam o sadismo, que causam a dor alheia, mesmo consciente de que aumenta o seu próprio sofrimento, nós jamais encerramos o ciclo de dor. É necessário socorrer aqueles que querem, mas é necessário nós buscarmos quem causa a dor, ou o grupo que causa a dor. E a única forma de nós localizarmos esses espíritos, que são pouquíssimo conhecidos, pouco se fala sobre eles, é através do socorro que fazemos àqueles que estão arrependidos. Porque ao perderem inúmeros escravos espirituais, eles vêm questionar o porquê estamos interferindo. E é nesse momento que nós trabalhamos com eles. Ao entendermos que a perversidade é uma doença que impede o arrependimento. Exemplo, a Patrícia quer se arrepender de algo, mas a minha mente perversa atua sobre a mente dela para que impedindo esse processo de arrependimento. E no momento que ela está sob a minha influência, que impede o arrependimento, porque não é benéfico para mim, não é vantajoso para mim, ela, por desconhecimento, entra em conflito e remorso. E ao entrar em conflito e remorso, ela está presa mais fortemente ao que eu desejo como espírito perverso. Estão conseguindo acompanhar essa mentalidade, essa mente psicológica? É necessário intervir nesse campo da perversidade. E como é que nós intervimos no campo da perversidade? Usando a lógica, usando a psiquiatria, usando conhecimentos que nós temos parcos, por sinal? Não. Nós só conseguimos quebrar o ciclo da perversidade através do amor. Se nós não, como trabalhadores encarnados, não seguirmos Jesus, o nosso trabalho não dá frutos. É preciso acolher, mesmo com toda a perversidade que ele tem, acolher com amor. Não é o que eu vou falar, não é o que eu vou tentar explicar, não é aquilo que eu quero convencê-lo, é o como eu o recebo. E ao recebê-lo com amor, esse processo inicia o desligamento. Porque as energias de amor do médium, as energias de amor do interrogador, as energias de amor da sustentação, as energias de amor da equipe espiritual, quebram o vínculo. Por isso que separa lá na slide anterior, separa o arrependido. Por isso que separa o arrependido. Porque o arrependido já saiu do campo magnético da perversidade, por amor. Ou do familiar, encarnado ou desencarnado, ou dos amigos, ou das preces coletivas. Ele sai desse ciclo e ele pede socorro. E nesse momento a espiritualidade se manifesta e traz para nós. Antônio, então faz sentido aquele texto que explica do socorro do jovem suicida através da prece dos pais, do amor na casa espírita dos pais. Completamente. Ele não estava, só depois que ele foi separado é que ele foi sentir o arrependimento, mas os esforços dos pais permitiu essa separação. Vou dar um exemplo, temos tempo. No Tormentos da Obsessão, leiam esse livro, estudem esse livro. Tormentos da Obsessão. Maravilhoso. Existe um espírito que ele está em um casulo criado por ele próprio. Imagine um bicho da seda criando um casulo que ele se envolve. A única forma que os amigos espirituais conseguiram romper esse casulo, abrir esse casulo, foi através da prece da mãe desencarnada aos pés do filho, orando por 2 anos. As aspirações da mãe todos os dias aos pés do filho,
envolvido nesse transtorno, desequilíbrio mental, nesse casulo criado pela mente dele, vontade mais pensamento, conseguiu tirá-lo do ciclo de monoideia. E é nesse momento que ele é levado para a sala cirúrgica para abrirem o casulo e retirarem um espírito esquálido, sem energia nenhuma de lá de dentro. Tormentos da obsessão. Estudem. Não leiam, estudem. Filomeno, né? Filomeno. Filomeno de Milano. Maravilhoso. Assim. Quando nós separamos os que desejam socorro dos que não desejam, nós não estamos falando de um, dois espíritos. Nós estamos falando de milhares de irmãos. E nesse momento que esses milhares de irmãos são resgatados pela espiritualidade e são socorridos, nem todos vêm para o diálogo, são socorridos, as mentes perversas, dominadoras, começam a questionar o que está acontecendo. E é nesse momento que se estabelece o vínculo mental entre a espiritualidade maior, entre nós encarnados que estamos nos dedicando a esse trabalho e estudando, e eles. E quando fechamos esse triângulo, eles comparecem nas reuniões mediúnicas. Já estão percebendo, né? Eu já. Vai justificar os 15 dias de ataque, né? Mas estamos no trabalho de amor com Jesus, não temos que temer. O que acontece? Quando as mentes que ainda não se arrependeram, ainda estão sob o domínio de uma mente perversa, altamente inteligente, continuam plasmando com o pensamento e a vontade, o quê? As regiões vibracionais de acordo com a culpa, de acordo com o remorso, de acordo com o arrependimento. E os flagelos que causam a si e aos outros. O suicida plasma com os demais suicidas as regiões em que eles vivem. Não são regiões concretas como nós imaginamos. Os adeptos do sexo desequilibrado plasmam regiões onde o sexo desequilibrado existe. Os adeptos do dinheiro e da fortuna plasmam regiões onde a fortuna e o desejo da posse existem. Vontade mais pensamento. União e matéria. É a nossa fórmulazinha. Tudo bem? Lilian, está entendendo? Todos estão entendendo? Isso também não tem a ver com a valorização que você... Nós somos estimulados a visualizar e desejar o sucesso que o outro alcança. É o aspecto material. A beleza, a riqueza, a posse. Mas nós não sabemos olhar com cuidado e atenção o quesito moral. Porque o quesito moral, ele não é referência para o encarnado, ele é referência apenas para o espírito. Essa é a questão. E, no entanto, ele é o nosso passaporte para uma E, no entanto, ele é a nossa porta estreita. O quesito moral é a porta estreita. O quesito material é a porta larga. Qual é o grande problema que nós nos defrontamos como encarnados? Todas as vezes em que nós entramos no campo vibracional daquilo que nos chama a atenção no quesito matéria, isso que nós acabamos de falar, nós começamos a entrar num processo de sofrimento alimentado e sustentado, a princípio, pelas mentes dos espíritos adversários da humanidade, não é seu, e depois alimentados por nós mesmos, onde entramos no processo obsessivo. O processo obsessivo causa-nos, pouco a pouco, o automatismo da obsessão. Nós não conseguimos mais nos libertarmos da obsessão, como não conseguimos nos libertar rapidamente de qualquer tipo de droga. Ao afastarmos o encarnado do processo obsessivo, ele sente falta de algo. E rapidamente ele busca outro que supra as suas necessidades no campo energético da espiritualidade. E por as vibrações dos amigos espirituais serem mais leves, mais quintessenciadas, elas não servem para o encarnado que está obsediado. Ele deseja as energias baixas. Ele deseja as energias densas, que lhe dá a sensação de prazer que ele busca. Entendemos assim, as mentalizações coletivas e unidas numa única alucinação transmite de um para o outro, assim como nós instalamos um soro na veia de alguém, a energia que só a mente é capaz de levar.
O que é mentalização coletiva? Kardec fala sobre isso. Lembram os obsidiados de uma determinada colônia, a uma determinada região, onde todos os habitantes daquela colônia foram atacados, todos. Isso é mentalização coletiva, é uma alucinação coletiva. É o que os médiuns e os trabalhadores espíritas temem, que nós, um grupo mediúnico, todos podemos estar sob controle de espíritos, causando em nós alucinações ou fantasias que podem fazer com que o trabalho não ocorra naquilo que se precisa. Então, os nossos pensamentos plasmam as imagens temporárias, mas elas são de longuíssima duração. O que quer dizer isso? A imagem é temporária. Nós um dia nos libertaremos das mesmas. Aqueles vales suicidas, aqueles vales de sofrimento são todas imagens criadas pela nossa própria mente. Durará o tempo que durem, mas elas são temporárias. E elas desaparecerão na medida em que nós somos socorridos e aceitamos o socorro. Mas elas são frutos das nossas próprias obras. E ao ser fruto das nossas próprias obras, a quem cabe a obrigação de desfazer esse trabalho mental? A nós mesmos. Mas só existem duas formas de nós nos libertarmos dessas regiões de dor e sofrimento que nós mesmos criamos. A primeira é esgotar os resíduos da culpa assumida. Purgar, 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 depurar, 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 até que todo o processo de ação e reação daquilo mal que nós causamos seja extinguido. Esse é o primeiro processo. E existe um outro processo em que nós recebemos e aceitamos a ajuda caridosa dos amigos espirituais. É o arrependimento. Porque no primeiro processo o arrependimento não se manifesta. Existem prisioneiros no nosso dia a dia, nas nossas penitenciárias, que passam 40 anos presos na soma total das suas vidas e não se arrependem. E outros clamam logo no segundo dia de arrependimento, para eles querem ajuda. É a mesma coisa no plano espiritual, muito mais intenso. Há espíritos há milênios e milênios de anos nessas regiões que não se arrependem. O que acontece? O planeta continua evoluindo, a humanidade continua evoluindo, ele está estagnado, está estacionado. Há um momento que não há campo vibracional para ele. Ele é retirado daqui e levado para um mundo no qual as vibrações são compatíveis. Esse é o processo de regeneração e transição do nosso planeta. A insistência dele no mal não impede o progresso. Não importa a condição. Eles acreditam que conseguem impedir. Eles atrasam, mas não impedem. E é o momento em que Jesus nos diz: há muitas moradas na casa do Pai. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Está muito claro isso. Muito claro. Não há dúvida. Necessário amar a todos com igual sentimento de compaixão. Eles vêm para nós, nos magoam, nos ferem, prejudicam os nossos entes queridos, atacam os nossos animais. Estão dentro do instinto de animalidade aos quais eles vivem. É natural para eles esse tipo de ação. Mas nós não podemos chegar ao nível deles, não mais. Já fomos daquela forma, não somos mais. Nós trabalhamos hoje com as ferramentas do amor. E todos eles que aqui chegam no gás, é preciso entender isso, tem que ser acolhido com amor, tem que se ouvir com amor, tem que dar a ele o calor de um abraço do qual ele não mais se lembra. E ao fazermos isso, o nosso trabalho se fortalece. O nosso trabalho rende novos irmãos, novos amigos. Aquele adversário perverso, cruel, ele se torna nosso amigo. Usa o seu conhecimento para ajudar a outros que ele prejudicou. Esse é o nosso trabalho. Não importa em que campo ele prejudicou, se é na psiquiatria, se é na genética, não importa onde ele fez isso.
O que importa é que ele se tornou um aliado das forças do amor. Começando o processo de regeneração e progresso espiritual, que novamente Jesus disse: todos são amados por meu Pai. Então nós temos o quê? Amar a todos com igual sentimento de compaixão, como terapeutas compreensivos e conhecedores das recidivas que os pacientes se permitem por incúria e insensatez contumazes. Porque eles vão cair de novo. Eles vão cair de novo como o drogado, como o viciado em droga. Cai, se arrepende, cai, se arrepende, cai, se arrepende. Mas um dia ele levanta e não cai mais. Segue um novo caminho. E isso nós temos que pensar o tempo todo no diálogo, o tempo todo no momento em que acolhe o Espírito e o tempo todo em que nós sustentamos os nossos irmãos. E independente das acusações que eles fazem, temos certeza que os nossos adversários não inventam, eles falam a verdade. Porque a verdade machuca. Eles não são nossos amigos que procuram amenizar. Eles querem nos abalar profundamente. E ao falar, cabe a nós ouvir, meditar, analisar e nos modificarmos, para que ele também se modifique. Não pensem que o nosso trabalho é como o trabalho dos diálogos mais comuns que nós vemos por aí. Ele está muito além disso. E precisamos praticar com amor, senão não sairemos do nosso caminho. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o amor que significa conquista emocional superior. Ela está falando dos planos espirituais superiores. Rompe a densidade da ignorância. Enquanto o coração dilui amor, as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Oração, não coração. A oração dilui as espessas ondas escuras. Aqui é o elemento de sustentação. Ele está orando, ele está sustentando, ele está diluindo as energias que estão em torno do Espírito. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano. E o tornar-se humano é amar. Com o pensamento contínuo de que o Pai nos ama. Quando dissemos que os animais nos amam, é verdade, mas eles não têm mente contínua. Eles amam por instinto. Nem é amor, é instinto. A gente chama de amor porque eles amam por instinto, mas nós amamos por consciência. Enquanto nós não tomarmos o sentido existencial de que o amor cobre a multidão de pecados, teremos irmãos como os que nós vamos aprender hoje, aqui, daqui a pouco. Alguma pergunta? Perceberam? Perceberam? O grupo de apoio à sobriedade, GAS aqui da Seara, é um grupo em que só trabalhadores dispostos a amar permanecem. Por si só sentirão que, se não são capazes de amar na exigência que é feita aqui, vão se afastar. É o processo de seleção natural que vai ocorrer com todos nós. Não é porque eu estou falando que eu vou permanecer aqui. Se eu mudar o meu quesito de amor, eu não permaneço. Eu naturalmente acabo me afastando. Por algumas desculpas, válidas ou não, mas eu me afasto. Tudo bem? Vamos trabalhar? Bom, hoje nós temos aqui a Patrícia, mãe da Larissa, uma menina que nós estamos trabalhando há muito tempo com ela. Um caso difícil, né, querida? E a Larissa...